Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de uma função inédita no canal, a função moeda. Isso mesmo, uma função muito simples, mas vem sempre algumas dicas bem especiais. Então fica até o fim do vídeo, desce aqui na descrição, baixa o suporte, faz junto comigo, vai fazer toda a diferença. A função moeda vai simplesmente aplicar o formato de moeda conforme a região. Então, conforme a região do computador do dispositivo, ele vai aplicar a moeda padrão, ok? Porém, a função permite uma possibilidade bem interessante, que é trabalhar as casas decimais, um elemento não obrigatório bem especial. E para utilizar essa função tão legal e simples, nós vamos criar alguns números aleatórios. Como nós vamos fazer isso? Vou aumentar um pouquinho aqui, vou mostrar a barra de fórmula, né? Utilizar as funções que eu gosto muito, aleatório, entre e a função aleatório. Para quem não conhece a função aleatório, ela gera números decimais e a função aleatório entre, o contrário, gera números inteiros. Se você juntar uma com a outra, vai formar números com casas decimais, isso é muito legal. Então, igual aleatório entre, vou escolher a função, aperto o Tab, ele já vai aceitar a função, né? E aí eu quero números grandes, né, gente? Eu vou colocar aqui, ó, deixa eu ver, 1 milhão, ponto e vírgula, coloquei o menor valor, agora quero colocar o máximo, né? O máximo vai ser 9.999.999, ok. E vou fechar aqui minha função aleatório entre. Porém, gente, como eu disse, ela só gera números inteiros, eu quero os números decimais também. E nesse caso eu vou utilizar o e-comercial e vou utilizar a outra função aleatório. Somente aleatório, ela vai gerar o que, gente? Números decimais, ok? Então eu vou aceitar essa função, abro parênteses. Eu simplesmente abro e fecho parênteses na função aleatório. Vamos ver o que vai acontecer? Olha só, gente, ele gerou um número enorme aqui, ok? Exatamente o que eu precisava. Porém, se eu quiser aplicar o formato rápido aqui, ó, eu não consigo, porque ele está em formato de texto. Eu simplesmente juntei informações e assim, como padrão, ele vai transformar em texto, né? O que eu posso fazer? Eu venho aqui no começo da função e vou utilizar uma outra função que vai se chamar valor. Para quê? Vou transformar tudo isso que eu fiz em valor. E olha que legal, a função valor transformou tudo em valor e agora sim eu posso trabalhar, ok? Como eu vou trabalhar aqui com casas decimais, eu vou ampliar, olha só, vou deixar com muitas casas decimais, ok? Vou colocar no formato geral, para ter números aqui sem pontos, sem nada, ok? Porque exatamente nós vamos utilizar a função moeda para mexer na formatação, não é isso? E vou colocar muitas casas decimais. Olha só, gente, que interessante. Nós geramos aqui um número bem grande com muitas casas decimais. Isso é muito legal. Agora eu posso colar para todas as outras células aqui que nós determinamos e posso utilizar o atalho F9 para ficar rodando, né, trazendo novos números aleatórios. Olha só que interessante. E agora entra o papel da função moeda, gente. Olha só que legal. Vou destacar ela aqui em cima. Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, esta é a sintaxe da função moeda. Então, nós temos moeda, que é o nome da função, obviamente, número, simplesmente é um número que você vai selecionar, então não tem mistério, e aí nós temos um elemento não obrigatório. Gente, como a gente faz para saber se um elemento de uma função não é obrigatório? Basta você observar isso aqui, ó, os colchetes, né? Então, não é obrigatório, significa que eu poderia parar por aqui no número. Mas é bem interessante poder definir a quantidade de casas decimais, não é mesmo? Então nós vamos fazer isso. Deixa eu tirar o foco, tirar minhas marcações. Olha que interessante. Igual, moeda, muito simples. Seleciono o meu número, que no caso tem muitas casas decimais, e eu poderia parar por aqui. Lembra que eu falei? Somente o número já bastaria. Eu dou OK. Olha que legal, gente. Eu transformei, deixa eu colar aqui para todas as células e vou aplicar um atalho bem legal aqui que eu uso bastante, que é Alt+C, AC, eu centralizo com mais velocidade. Posso gerar números aleatórios aqui e eu deixei num formato aqui de moeda, tá vendo? Vem como padrão aqui em reais. Muito legal, isso já é bem interessante. Agora, muita gente pergunta, tá bom, por que eu preciso utilizar uma função moeda se eu posso formatar ali diretamente? A grande vantagem de funções, gente, é você automatizar situações, né? Por exemplo, eu não utilizei, mas agora eu vou aumentar aqui a nossa função e eu vou colocar com duas casas decimais, ponto e vírgula, 2. Olha só que interessante, gente. A princípio não vai mudar nada,
eu vou aplicar aqui para todas as outras casas, né? 2 casas decimais. Mas como eu tenho uma função, gente, eu posso referenciar determinado elemento da função em algum outro local. Tá aí uma grande vantagem de utilizar a função. Por exemplo, eu posso colocar o número das casas decimais aqui, fora, né, da minha tabela, vou colocar 2 por enquanto, ok? Eu faço o que, gente? Eu venho aqui na minha fórmula, olha só, onde eu tenho 2, ao invés de digitar, eu vou referenciar em outra célula. Então eu vou clicar aqui nessa célula G9, vou dar Enter 2 vezes. Vou tirar meu foco. O que aconteceu agora? A quantidade de casas decimais da função moeda, ela está dependendo, né, gente, do quê? Desta célula aqui. Ela está referenciada na célula G9. Perceba que quando eu colei, gente, deu um problema aqui, tá estranho, né? O que aconteceu? Eu não fixei as células corretamente, isso é sempre importante. Tá vendo aqui nessa célula G9? Quando eu colar para as outras linhas abaixo, ela não pode se movimentar. Então ela tem que ser referência absoluta. Vou dar um F4 e agora eu quero ver dar problema. Não vai dar problema nenhum. Vou colar com velocidade aqui, Ctrl Alt V, fórmulas. Olha que legal, gente. Posso gerar o F9 aqui, tudo rodando aleatoriamente e olha o formato com a função moeda aqui, que especial. Perceba agora, gente, que ao invés das casas decimais estarem definidas na própria fórmula, eu preferi deixar as casas decimais, que é um elemento da função moeda, ficar definida fora. Isso significa, gente, que se eu trocar aqui agora, eu quero nenhuma casa decimal, 0. Olha que bacana, gente, eu tirei todas as casas decimais. Se eu colocar 5 casas decimais, olha, gente, que bacana, tudo automático. Se eu colocar aqui 10, funcionaria também. 2 casas decimais, eu automatizei parte da função utilizando o elemento casas decimais fora da função. Então essa é a grande vantagem de você utilizar funções. Você pode automatizar determinados elementos conforme necessidade do seu projeto. Então é isso, gente, um vídeo objetivo. Espero que você tenha gostado e seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso e até o próximo vídeo.